Boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E aí, Fábio? Falamos junto, boa noite. Aquela travadinha básica, eu falei, será que ele vai falar ou não vai falar? Eu falei, falamos juntos. Seja muito bem-vindo, boa noite, professor Ivan, boa noite quem está de olho em mais uma live das terças-feiras. Sim, furamos a semana passada, mas eu acredito que ninguém estaria ao vivo e um dia ansioso, exatamente. Hoje, pulei muito o carnaval aqui em casa, né? Fiquei em Da, casa, na cama e da dormi. cozinha para o sofá, do sofá para a cozinha, e assim segue. Exatamente. Obrigado por acompanhar a gente. Hoje estamos mais uma live. E ó, fique atento a essa live, porque essa, como todas as nossas lives, já vou avisar de antemão, ela fica no ar agora e logo mais ela vira conteúdo exclusivo para os nossos alunos. Fábio, mas hoje vocês vão tirar dúvidas? Sim, em algum momento, que hoje talvez tenha um conteúdo um pouco mais denso. Sim, em alguns momentos, provavelmente depende a pergunta, vamos interagir com vocês e vamos responder as perguntas de vocês. Mas hoje a gente vai falar sobre o Chat GPT, vamos conversar com ele e fiquem atentos. Antes, então, se você quer fazer o TCC, tá com dúvida, loucura, juntou com o tal do Chat GPT, quer mostrar para o pessoal da sua sala que também quer fazer TCC, aproveita e compartilha nesses segundos. Ó, nossas redes sociais, @TCC Agora Vai, né? Compartilha esse link do YouTube e divulga nosso Instagram nesse momento de boa noite, Marcela. Boa noite, o professor Ivan está colocando aí na tela. Boa noite, Ivan. Acho que eu já falei tudo. Se eu não esqueci de nada, eu falei tudo. Vamos começar? Vamos começar porque, assim, o Chat GPT tem uma coisa, se a página ficar aberta durante muito tempo, ele cai, né, a conexão tem que abrir de novo. Bom, primeira coisa, vamos lá, nós fizemos a nossa apresentação, o Chat GPT já está aqui e ele pergunta qual é a primeira dúvida. Então eu vou fazer uma pergunta básica para o Chat GPT. Qual é o primeiro passo para começar um TCC? E aí ele vai responder. Definir o tema, né, até aí sem novidade. O tema é o assunto central que será abordado no trabalho, deve ser escolhido de acordo com a área de estudo que o aluno tem interesse pessoal por ele. Maravilha. É importante que o tema seja relevante e atual para que possa despertar o interesse do aluno e também do orientador. Além disso, é importante que o tema seja delimitado, ou seja, que o tema específico, que seja específico o suficiente para que possa ser desenvolvido dentro dos limites do TCC. Uma boa dica é fazer uma revisão bibliográfica inicial para verificar se há material suficiente para pesquisa e se o tema já foi abordado por outros autores. Perfeito. Depois de escolher o tema, o próximo passo é elaborar a pergunta ou problema de pesquisa. Então, até aqui tranquilo, né? Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui a letra para quem está nos acompanhando. Eu acho que assim fica melhor, né? Bom, e aí eu vou fazer uma pergunta muito capciosa. A pergunta é: você pode escrever um TCC completo para mim? Que é a pergunta que todo mundo quer fazer. Olha que bonito. Eu É, fiquei feliz agora, hein? inteligência artificial também tem ética, a ética Isso da deu 3. inteligência artificial. E parabéns, você viu que já deu um sermão, porque não deu para ler tudo ainda, mas 3 parágrafos é que ela deve ter dado um sermãozinho em você agora, professor Ivan. Vamos ver aqui. Poxa, estava tão feliz aqui achando que ele ia fazer o meu TCC. Não, sinto muito, eu não posso escrever um TCC completo para você. Isso seria uma violação ética e acadêmica, pois o TCC é um trabalho que deve ser desenvolvido pelo próprio aluno como uma forma de avaliar os seus conhecimentos e habilidades. No entanto, eu posso ajudá-lo com dicas e orientações sobre como escrever um TCC. Você pode me fazer perguntas específicas, e é sobre isso que eu quero discutir,
sobre o processo de elaboração do TCC, como a estrutura do trabalho, a revisão bibliográfica, a metodologia da pesquisa, a redação, a formatação, entre outros aspectos. Muito bem. Lembre-se que o TCC é uma etapa importante do seu curso e pode ser um momento de grande aprendizado e desenvolvimento acadêmico. É importante dedicar tempo e esforço para elaborar um trabalho de qualidade que demonstre sua capacidade de reflexão crítica sobre o tema escolhido. Perfeito. Eu vou aproveitar, eu ia dar uma pergunta para ele, mas o Alex ele coloca uma reflexão bem interessante. O chat GPT, ele escreve muito bem, sim, mas, por enquanto, ele ainda não cita as fontes mais adequadas das informações que ele dá. Isso quando ele escreve o texto. Ok. Daí, igual aos pesquisadores, o chat GPT também propaga informações falsas. Vamos entrar nessa polêmica. Mas, primeiro, de uma forma bem prática, eu quero pensar o seguinte. Estou fazendo curso de graduação em pedagogia. Qual tema de TCC você me sugere? Certo? Uma pergunta bem ampla. Existem diversas possibilidades de temas para um TCC de pedagogia, e aí ele lista aqui. Eu estou rindo porque de cara o primeiro aqui já, né? Mas assim, olha, ele está listando, né? Ele está listando. Ele listou oito sugestões aqui, ó. Então, a importância do brincar na educação infantil, que eu acho que é o tema mais batido da área da pedagogia, mas aí ele coloca uma análise das práticas pedagógicas, então ele traz um diferencial que geralmente as pessoas esquecem, elas querem falar da importância do brincar na educação infantil, mas esquece disso daqui, ó, as práticas pedagógicas, né? Eu estou cansado de receber aluno, pessoas interessadas no nosso curso, e aí ela quer falar sobre a importância do brincar na educação infantil, mas esquece das práticas pedagógicas. Beleza. A inclusão de crianças com deficiência na escola regular, desafios e possibilidades, a formação de professores para o ensino da leitura e da escrita, uma análise das políticas públicas, olha, já ganhou o meu like. A contribuição das novas tecnologias para a aprendizagem na educação básica, interessante. É um tema, né, relativamente novo, ainda mais se a gente falar de metodologia ativa. A relação entre a afetividade e o processo de ensino-aprendizagem, o papel da escola na formação do cidadão crítico, a educação para a diversidade cultural, a importância da educação sexual na formação de jovens. Essas são apenas algumas sugestões. Tá. Vamos dar uma delimitada em um desses temas? Que tema que você escolhe, Fábio, ou quem responder rápido no chat, que tema que você escolheria? De 1 a 8? Eu gostei bastante mesmo, pensando, imaginando que ele já tem alguma coisa por trás, mas a contribuição das novas tecnologias na educação básica, acho que é algo bem interessante para quem é da pedagogia e é algo bastante em evidência. E foi um desafio nos últimos 2 anos, né? Tá. Mas ainda está meio amplo aqui, né? A Tem que contribuição das delimitar. novas tecnologias. Você pode delimitar melhor o tema 4? Vou delimitar melhor, a contribuição das novas tecnologias é amplo, pode ser explorado de diversas formas. Para delimitar melhor o tema, é possível focar em uma tecnologia específica. A contribuição do uso de tablets no processo de ensino-aprendizagem na educação básica. Ainda está amplo. A contribuição do uso de jogos digitais na aprendizagem de matemática na educação básica. Aqui ele já puxou para uma disciplina. A contribuição e uso de plataformas digitais na aprendizagem da educação básica. Também é possível delimitar o tema a um público específico. A contribuição das novas tecnologias para a aprendizagem de alunos com necessidades educacionais especiais. Olha só, então ele está focando o público. As novas tecnologias para EJA. Né? Ao delimitar dessa forma, é possível focar em uma questão específica e elaborar um trabalho mais consistente e aprofundado sobre o assunto.
Então, olha só, dentro do item 4, se a gente imaginar um funil, né, a gente tem o tema, as novas tecnologias na aprendizagem, e aí, deixa eu ver, a contribuição dos jogos digitais na aprendizagem da matemática. Mas aqui, como eu não sou da área de matemática, eu vou colar aqui e vou trocar por geografia, uma questão óbvia, né? Então, me sugira delimitações de objetos de estudos com o tema. Então, vamos lá, algumas sugestões. Contribuição de jogos na aprendizagem dos conceitos geográficos de latitude e longitude, avaliação da utilização de jogos digitais como ferramenta de aprendizagem para cartografia, investigação de efetividade de jogos digitais para o ensino de geografia física, então ele está pegando uma área da geografia, os jogos para aprendizagem da formação territorial, avaliação da contribuição de jogos digitais. Para o Fábio não ficar triste, eu vou dar para educação física. Tá, vai lá, porque tem gente, todas as pessoas assistindo. Eu não ia ficar triste, não. Eu ia dar pitaco no. Gente, quem tá no chat pode escrever, dar sugestão. A gente está aqui para isso, tá? Ele já falou que não vai escrever o TCC para você, mas a gente está num processo de construção do tema e do objeto de pesquisa. Então, me sugira uma delimitação do tema na aprendizagem de educação física na educação básica. Aqui, gente, ele está sendo um gerador de ideias. Quando você está sem ideia, ele pode ajudar a gerar ideias. Agora, assim, fato rápido, tá? Eu estava desenvolvendo um trabalho e que nesse trabalho eu tinha que criar questões de prova. Uma das questões de prova era sobre o fenômeno Laninha. E aí eu pedi para ele fazer isso, né? Cria uma questão, tal, sobre a Laninha com 4 alternativas erradas e uma correta e justifique cada uma das respostas e tal. Se eu não conhecesse o conteúdo, eu teria copiado e colado o que ele escreveu, porque sim, ele escreve muito bem, o Alexis já falou isso, mas ele também tem informação errada. E ali apareceu informação conceitual errada e a gente meio que começou a brigar. O chat e a gente começou a bater boca. Porque eu discordei dele, apontei onde estava o erro, ele cismou comigo que estava certo, eu perguntei qual era a fonte, ele não me disse qual era a fonte de pesquisa, ele só falou que era uma inteligência artificial que compilava, e aí eu mandei para ele a bibliografia. De acordo com este livro, deste autor, neste link, tal, sua informação está errada. Ele processou a resposta e ele escreveu: peço desculpas, pois ainda estou me adaptando, etc. e tal, e eventualmente pode ser que eu emita alguma resposta errada. Então, cuidado, tá? Não vai me sair copiando e colando o texto que você vai se dar mal. Aliás, o Fábio, ele teve já conhecimento de um antiplágio, né, Fábio? Exato. Porque assim, não é plágio. O que o chat GPT escreve não é plágio. Só que já existe software. Fala aí, Fábio. Eu sou um editor de uma revista. Então, o editor é o que distribui a revisão. E nessa revista, uma revista nacional, mas o primeiro ponto após submissão de um artigo é falar assim, ó, eu leio o tema, problema, objetivo como editor. Eu falo, é relevante, pode distribuir por pares, tem vários avaliadores, e eu dou essa informação. Essa revista, antes de distribuir para os pares, ela pega o texto e bota no antiplágio. E esse antiplágio, ele pega texto elaborado por inteligência artificial. Como ele pega? Não sei. Mas o próprio antiplágio, ele consegue afirmar o porquê e que partes foram feitas por textos de inteligência artificial. E aí ele considera um plágio e ele não deixa publicar nessa revista que eu sou editor. Simples assim. Se bater assim, ó, foi feito por inteligência artificial, volta, ou você escreve de novo, ele vai pegar como se fosse um plágio. Vai falar assim, ó,
esse texto não é seu. Eu só não sei falar qual tipo de algoritmo ele também utiliza para fazer isso. Mas provavelmente ele deve perguntar rápido para alguma coisa parecida, como o chat GPT, ele deve colocar uma pequena informação e ver como reelabora a questão. Eu não sei, mas ele usa a própria inteligência artificial contra ela, vamos dizer assim. Exatamente. Mas ele tem isso, e ele pega. Vou falar, ele pega. Agora, assim, para ele gerar ideias, ele é ótimo. Então, aqui, ó, você tem jogos digitais focados na questão de habilidade motora, você tem avaliação para modalidades esportivas, e aqui você pode focar em uma modalidade. E aí, se você é da área, você vai saber qual modalidade você quer, né? Atividades físicas em crianças e adolescentes, ó, desenvolvimento cognitivo, jogos digitais, motivação na prática de atividades físicas na escola. Então, o que ele está fazendo? Ele está dando ideia. Agora, vamos pensar num problema de pesquisa, tá? Eu tenho dificuldade em pensar num problema de pesquisa. Então, eu vou pegar o item 2. Eu vou pegar esse item 2 aqui e eu vou perguntar para ele. Pensando sobre o tema, abre aspas, copia, fecha aspas. Qual seria o problema da pesquisa? Então, pode ser, qual é a contribuição dos jogos digitais para o processo de ensino e aprendizagem da cartografia na educação básica e como essa ferramenta pode ser utilizado para melhorar o desempenho do aluno? Tá, beleza. Aqui ele me traz uma pergunta, mas falta contextualização. Esse problema de pesquisa é amplo o suficiente para permitir uma investigação detalhada sobre a utilização de jogos digitais como ferramenta de aprendizagem na área da cartografia. Ele também é específico o suficiente para direcionar a pesquisa para questões importantes relacionadas ao desempenho dos alunos. Ah, então, ó, eu já ia começar a brigar com ele, porque ele não está trazendo um problema. Então, agora aqui ele me aponta um problema. O desempenho dos alunos e a eficácia dos jogos digitais como recurso educacional. Então, lembre-se que o problema de pesquisa deve ser bem definido e relevante para garantir que a sua pesquisa tenha um propósito claro que possa ser executado de forma eficaz. Então, se eu fosse escrever o problema da pesquisa, eu iniciaria escrevendo o problema da pesquisa a partir do desempenho dos alunos. O desempenho dos alunos, a dificuldade que eles possuem em aprender a cartografia, e aí entra a contribuição dos jogos digitais, e aí entraria uma pergunta semelhante a essa, né? Que poderia muito bem me gerar um estudo de caso, que poderia muito bem me gerar uma proposição de uma sequência didática, né? Aí viria as diversas possibilidades que eu poderia ter em relação a isso. Tá, mas e aí? Como ficaria a estrutura de um TCC com esse tema? Agora eu quero saber a estrutura. Ó. O Fábio está com uma cara de... ah, meu, e aí? Para mim, ele colocou uma coisa importante que foi legal. E aí o restante ele foi para o kit básico. O kit básico é assim, ele falou o que você tem que fazer, mas não relacionado ao seu tema, é o que você tem que colocar. Né? Na verdade. Sim, a introdução básica, né? A revisão da literatura, conceitos e definições, jogos digitais, cartografia, tá. Beleza. Mas, tá, resultados, dados, o kit básico, que se encaixa em qualquer trabalho. Isso. Mas lembre-se que é uma sugestão... Posso só... o que eu achei interessante para tirar daí, ele fez um kit básico,
que nem ele pode até te nortear no que você tem que escrever, mas ele fala mais do mesmo, menos para mim no item 2. No item 2, ele dá uma pista de possíveis objetivos específicos e dos seus capítulos. E é o que eu entendo como mais, a gente olhando um TCC, metodologia, resultados, se for bibliográfica, nem vamos falar de resultados, mas aqui, ó, capítulo de conceitos e definições sobre o seu problema. Jogos digitais como ferramenta educacional, um outro objetivo específico. Se é compreender, se é descrever, e aí a gente vai para o objetivo específico. A única coisa que ele separou aqui, que ele colocou pesquisas anteriores relacionadas ao tema, separado. Porque talvez pesquisas anteriores pode ser a cada capítulo, na verdade, né? Sim. Mas o restante, ele já te dá objetivos específicos que me parece interessante, te dá um norte do que tópicos que você vai elaborar durante o trabalho. Ele não faz o trabalho, mas te dá pistas boas, no meu ponto de vista, e ok, essa não é minha área. Aliás, eu vou perguntar para ele o seguinte: qual seria o objetivo geral e os objetivos específicos deste trabalho? Ah, sério? Pô, isso é tão chato. Ah, que peninha. Tá, isso acontece, tá, gente? Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou fechar a página, ele salva aqui a conversa, então eu vou fechar a página. Talvez o professor Ivan dê Vou uma abrir travadinha. Toda vez que ele abre e fecha a página, às vezes oscila a internet, deu uma travadinha, mas vai voltar bonitinho, tá bom? Se alguém tiver pergunta, ele colocou uma pergunta, enviou uma questão de matemática, cuja resposta eu sabia. É internet. Na real, Fábio. Tô ouvindo. Fábio. Voltou? Tô ouvindo. Na real, Voltou. é memória do meu computador. Gente, na real, é memória do meu computador. Eu tenho esse computador há pelo menos desde 2014. Ele vai fazer 10 aninhos. Então, contribui com a gente aí, porque a gente precisa mudar de computador. Ó, vou voltar aqui para... O meu, às vezes, ele fala, você vai e eu vou ficar aqui. Ele dá uma dessa comigo também. Gente, entra no TCC Agora Vai aí para dar uma força para a gente, porque a gente precisa de outro computador. Qual seria o objetivo geral e os objetivos específicos deste tema? Deixa eu tirar aqui, depois a gente volta do Fernando. Ah, tá, é verdade. Tem o comentário do Fernando aí. Você quer comentar já o comentário quando está respondendo? Não, enquanto ele está escrevendo, é interessante, ó. Isso acontece muito, viu? Isso acontece demais. Você faz uma pergunta específica de uma área e nem sempre a resposta é correta, tá? A real, gente, assim, o que eu entendo? Ele faz uma articulação, ele articula, obviamente ele tem um banco de dados imenso, né? Ele articula em cima do que ele tem, dentro de uma lógica, mas isso não significa que ele saiba a resposta, porque senão seria muito fácil. Por exemplo, invente a cura para uma doença. Ele não inventa. Um ponto importante aqui que eu quero dizer é o seguinte: ele não inventa. Ele não tem imaginação. Ele articula o que existe, exatamente. Ele não faz experimento, ele não cria novos conceitos. Então, a parte de criação, ele não tem, ele não cria, ele não inventa. Tá? Ele articula um jogo de palavras ali que tem lógica, tá? Que tem lógica, mas que não substitui o orientador, que não substitui o aluno, que não substitui o ser humano. Tá? O Fábio viu essa live, eu assisti essa live também, e eu sugiro para você essa live, você que nos assiste essa live. O nome do canal é Saúde na Rotina. Tá? É um canal que fala de saúde e tal, é um canal bem famoso, aliás, que eu gosto muito. E nessa live, o Diego, ele pede para o chat montar uma dieta, um treino, né?
Ele pede pro chat montar um treino e ele monta um treino. Só que aí ele começa a questionar o chat e o chat ele cai em contradição várias vezes. Por quê? Porque ele faz o básico. Ele faz isso daqui, ó. Ele faz o básico. Aí eu preciso do ser humano, né, eu preciso da inteligência humana para poder arrumar isso daqui. Então ele pode ser um excelente gerador de ideias, mas tira da cabeça que ele vai escrever isso para você, tá? Então aqui, ó, ele dá a ideia sobre os objetivos do TCC, que varia de acordo com o tema e problema. O tema e problema já foi ele que acabou de sugerir, né? Então, considerando a avaliação tal, apresento um exemplo de objetivo geral. Avaliar a utilização de jogos digitais como ferramenta para o estudo da cartografia e sua contribuição para o desempenho dos alunos dessa aula. Eu escreveria diferente o objetivo geral, tá? Eu escreveria algo como compreender como os jogos digitais podem contribuir com a aprendizagem da cartografia na educação básica e tal. Eu utilizaria outro verbo. Só para avaliar entraria em um dos objetivos específicos. Fala, Fábio. Inclusive, para avaliar, eu já preciso ter o tema bem compreendido. Quando você imagina, quando eu vou avaliar, eu vou dar nota. Isso é ruim ou isso é bom? Você já conhece e tem um lastro do tema para fazer isso? E normalmente no TCC, você não tem um lastro para conseguir falar isso é bom, isso é por conta daquilo, isso é ruim por conta disso. Normalmente um TCC está no âmbito da compreensão, até por isso com os nossos alunos, aí fica uma dica, você não precisa ser nosso aluno, mas para criar tema, problema, objetivo, tem uma tabela básica de verbos que chama taxonomia de Bloom. E aí ele dá esses verbos em relação à profundidade de conhecimento. Do ponto mais... Qual é o conhecimento mais inicial? Quando nessa compreensão que eu quero citar algo, eu quero listar algo, até num ponto extremo de conhecimento, que eu uso todo um conteúdo sistematizado, um conteúdo que eu já tenho compreendido, analisado, sistematizado, e eu me aprofundo no âmbito até da criação, que é o último verbo, a linha de criar. É uma tabela, ela traz um grande verbo, por exemplo, compreender, e verbos que vêm abaixo desse. Esses verbos que vêm abaixo, por exemplo, o próprio compreender, o compreender está em qual? Depois a gente vê isso, mas eu não lembro de cabeça as verbos, mas basicamente ele vai te dar, você vai conseguir ver em que ponto. Por exemplo, se eu falo analisar, se ele colocasse avaliar ou analisar, eu preciso de dado para analisar. Ele fala avaliar. Avaliar, você sabe o que é o bom e o que é o ruim ali? No objetivo geral, você não tem essa clareza. Para ter clareza, eu preciso o quê? Aí o professor Lisa usou compreender. É um passo atrás no verbo para conseguir melhorar o que você está fazendo. Sim. Você já foi mais do específico que eu vi. Então, olha só, eu pedi para ele listar, né, aqui, ó, 5 livros que tratam sobre esse tema. Avaliação de utilização de jogos digitais como ferramentas de aprendizagem, tá. Jogos digitais, ok. Aprendizagem de tecnologia, ok. Novas tecnologias, mediação pedagógica, ok. Agora, pedagogia do oprimido, eu não sei necessariamente o que esse livro está fazendo aqui. Nada contra no livro de cabeceira, mas eu acho que ele não casa aqui. E o Lucchesi, a avaliação da aprendizagem escolar. Eu tenho esse livro aqui, eu estou olhando para ele. Ele não entra aqui, tá? E aí eu pergunto, e os livros de ensino de cartografia, né? E os livros de ensino de cartografia usando tecnologia? Vamos ver. Com certeza, claro, com certeza. Pô, o tema é esse, como é que o cara não... velho, é difícil, viu? Ai, cara, cartografia escolar e tecnologia, ok. Então, assim, interessante, tá? São referências novas, né? Geotecnologia aplicada em ensino de cartografia, ok. Ensino de geografia e geotecnologia, ok, perfeito.
Agora, além dos livros, eu quero o artigo. Liste os 10 melhores, não, mais conceituados artigos sobre esse tema de pesquisa. Ah, não, artigo, tá. Olha, já vem até nas normas. Só faltou o link de acesso. Então, ele está listando aqui. Perfeito. Meu, isso daqui é bom. Porém, vamos lá. Eu vou falar enquanto professor, tá? Enquanto professor, você precisa aprender a fazer uma pesquisa bibliográfica. Por quê? Para ele chegar nesses resultados aqui, ele está usando determinados algoritmos, né, que eu vou chamar de conhecimento, mas ele está usando determinados algoritmos para chegar nesses resultados. E aí eu pergunto, você enquanto estudante, você sabe fazer uma pesquisa bibliográfica? Né? Você sabe como selecionar um artigo? Você joga lá no Google Acadêmico, você tem milhares de resultados. Né? Você tem milhares de resultados. Porém, como você vai selecionar quais são os melhores? Então, vem os critérios. Isso é importante que você aprenda. Ele pode ajudar? Pode. Aqui, ó, ele está ajudando, tá? Mas ele não pode substituir a sua capacidade cognitiva de saber fazer uma pesquisa. Uma coisa é você pedir ideias, a outra coisa é você pedir para ele fazer por você. Tudo bem? Inclusive que provavelmente os 10 melhores, ele usa algum score, os 10 mais baixados, os 10 mais pesquisados. E você não sabe. E aí, quando você vai para o recheio do artigo, talvez ele não fale nem exatamente sobre o que você está falando. Né? Se você for lá, o primeiro está falando de cartografia, mas se for o 10º. Mas eu lembro que o primeiro ou o segundo, ele parecia um pouquinho mais geral o tema. Não quer dizer que não falava, mas você podia chegar no artigo, você falou, pô, nem tá falando disso especificamente, mas aí na hora da pesquisa, como o assunto geral é parecido, só que ele talvez tenha desviado um pouco. Você só vai saber do recheio lendo o artigo também, não tem jeito. Ó, olha só, ele vai fazer o que eu estou falando. Escreva um texto. Eu não posso colocar um artigo, até porque eu tenho um limite. Tá vendo que ele cortou aqui, ó? Aqui ele cortou, porque chegou no limite da quantidade de caracteres, porque eu sou versão gratuita. Se eu quiser mais texto, então eu venho no upgrade, e para isso a gente paga. Escreva um texto relacionando o ensino da cartografia com o uso das tecnologias, fazendo uso de citações indiretas e aponte a referência. Vamos ver o que vai sair. Enquanto ele escreve, a Lúcia dá aqui o boa noite, o José também dá aqui boa noite. A Lúcia coloca aqui, ó, usei o chat GPT para fazer minhas considerações finais do TCC, mas ficou muito ruim. Quer ver só sobre considerações finais? Daqui a pouco eu volto nisso. Aliás, quero aqui demonstrar toda a minha gratidão por vocês. Apresentei o meu TCC agora dia 18, graças às orientações do TCC Agora Vai. Nós estamos juntos. Muito obrigado, Lúcia. Fico muito feliz mesmo em saber disso. Legal. Ó, ele escreveu um texto aqui até que considerável. A cartografia é uma disciplina fundamental para a compreensão do espaço. Na real, não é uma disciplina, é uma ciência, mas tudo bem. Permitindo a representação e análise de fenômenos espaciais. Ok. Com o advento das tecnologias, o ensino da cartografia tem passado por mudanças, tal. Uma frase de introdução interessante. Segundo Silvio e Silva, as tecnologias da informação e comunicação, tal, ação de software, ele cita aqui, ó, o ArcGIS. Então,
Eu sou professor de educação básica só desde 2001. O ArcGIS, ele é um programa pago, que você não usa na educação básica. Mas beleza, vamos lá, o Google Earth não, o Google Earth é show de bola. Além disso, as tecnologias móveis, então aqui ele traz outra discussão bem interessante. Aqui é uma citação indireta. Né? Citou errado? Citou errado, de acordo com a BNT sim, mas beleza, vamos lá. É importante destacar, no ensino, segundo o Cordeiro e Paz, é fundamental que os professores tenham a formação adequada. Ó, aqui ele meio que muda de assunto. Ele vai falar da formação do professor, que não é necessariamente o foco. Mas, assim, é um texto que pode te ajudar, repito, é um texto que pode te ajudar a gerar ideias, a dar aquele pontapé inicial, tá? Olha só, sobre a questão da Lúcia. Pensando em um TCC sobre essa temática abordada, quanto mais específica eu for na pergunta, melhor. Como eu poderia escrever a conclusão do TCC? Ó, ele dá o roteiro. Então, assim, é importante retomar os objetivos da pesquisa e fazer uma reflexão crítica. Isso vale para qualquer tema, de qualquer. A conclusão pode ser estruturada em 3 partes. Recapitulação dos objetivos. Então, se você atingiu os objetivos, e aí ele dá um exemplo, os resultados, e aí ele dá um exemplo, e aí a reflexão crítica e propostas de melhoria. Isso daqui é roteiro básico para qualquer conclusão, tá? E aí ele dá um exemplo aqui. Então, assim, ele ajuda a escrever, tá? Mas você pegar, copiar isso daqui e colar, você tem que tomar cuidado, porque o jogo de palavras dele nem sempre faz sentido, tá? E outra, eu, enquanto professor, eu pego se o meu aluno está copiando ou não. Eu já falei isso em outro vídeo, tem outro vídeo, uma discussão com o Fábio e tal. Nós que somos professores que conhecemos os nossos alunos, a gente sabe quando é o aluno que escreve ou não. Qual é o problema? Quando você pega, por exemplo, uma faculdade em que o orientador de TCC é online, não conhece os alunos, é a primeira vez que lida com eles, trabalha lá com 60, 70, 100 TCCs ao mesmo tempo. Pode passar? Pode. Pode, né, Fábio? Vou ser sincero, pode. Pode. Eu vou falar exatamente isso e depois eu complemento alguma coisa que ele falou, que ele colocou ali, que é o exemplo da disciplina em ciência. Normalmente, sabe quando vai dar certo? Quando o professor não lê seu TCC ou ele te conhece pouquíssimo. Ou por que não lê? Ele só vai ver a versão final. A gente sempre fala aqui, o TCC é um trabalho de processo. Eu te atendo semana a semana para você evoluir o trabalho. Você não me entrega nada e vem com um texto bem escrito de uma semana para outra, sem eu te orientar nada. A primeira questão que eu faço é falar, eu não te orientei isso aqui, da onde veio desse jeito, desse tamanho? Essa é a primeira questão. E o professor que está lá toda semana, só que o professor que tem 60 alunos, então, às vezes ele dá até graças a Deus que vem um texto todo desse pronto, ele vai avaliar o texto e não te conhece. Então, essa é a sorte que o professor Ivan falou. A outra coisa que vale a pena ler, que tem a ver com isso, você viu que teve aquele erro conceitual que chamou de disciplina uma ciência. Provavelmente na inteligência artificial, ele pegou alguns sinônimos e encaixou aquele sinônimo ali. Ou algo parecido. E se você não sabe que aquilo é uma ciência, e eu não sabia, porque eu não sou da área, obviamente, para mim estaria certo. Agora, o professor especialista vai falar assim: ó, da onde você tirou que essa disciplina? Ele vai ler essa parágrafo, você já vai cair. Já você vai ter o professor vai perceber que tem alguma coisa errada no seu TCC. É basicamente isso. Pois é. Bom, vamos lá. E quando eu for escrever o resumo? Como eu poderia escrever o resumo desse TCC?
Então, ele dá aqui a estrutura, o resumo deve ser uma síntese clara e objetiva do trabalho, apresentando de forma concisa o objetivo, metodologia, os resultados e conclusões, e aí ele dá aqui uma seguinte estrutura e dá até as palavras-chave. Teve como objetivo avaliar a contribuição, tal, para alcançar esse objetivo, foi realizada uma pesquisa exploratória com uma amostra de 50 alunos no ensino fundamental. Eu não fiz isso. Mas, olha só, Fábio, eu não fiz isso. Mas aí é quando dá aquele... Eu não fiz, mas eu poderia fazer. Né? Eu estou construindo aqui um planejamento de um TCC, um planejamento de uma pesquisa. Pô, eu nem pensei nisso, cara. Eu poderia fazer uma amostra com 50 alunos da escola em que eu trabalho. Por exemplo, pode ser 30, pode ser 100, aí depende da amostra. Então, ó, a metodologia utilizada, né? Para que dessa metodologia, o que dos resultados e a conclusão, a síntese da conclusão. A estrutura em si do resumo, na minha opinião, está ok. E a sua, Fábio? Ela tá ok, e eu falo que a inteligência artificial tá amarrada. O professor Ivan, há 3 perguntas atrás, pediu 10 bibliografias. Uma delas era o Lucchesi. Quando ele usa o pré e o pós-avaliação aqui, no resumo, certeza que ele usou o Lucchesi. Ele tá trazendo o Lucchesi. Então, assim, ele tá tendo uma coerência interna, né? Como a gente já conhece, ele tá tendo uma coerência interna quando ele construiu o resumo, e a gente falou, pô, essa bibliografia não é disso. Agora, ele responderia pra gente, ué, mas se eu usei essa metodologia exploratória com pré e pós, essa é uma bibliografia básica, né? O Lucchesi é uma bibliografia básica. Olha que interessante. Então, ele está amarrado em alguns textos, ou algum texto que parece interessante, que faz algo bem parecido com isso, porque não é uma cópia, mas de uma forma ou de outra está amarrado com as perguntas anteriores. Uma não tinha muito a ver, mas ele acabou se entregando. Ele usou essa bibliografia aqui também no resumo. Ou alguém, ele usou não a bibliografia, mas alguém que usou a bibliografia, né? Ele usou alguém bibliografia. Eu estava marcando o texto aqui, mas eu tô com a tela do computador aberta. Quem está com o texto aberto é o professor Ivan, que eu quero marcar o texto aqui só com o meu mouse, mas eu estava com a tela. E ele usou uma pesquisa exploratória de exemplo. Então, ele tem uma pesquisa exploratória. O que é interessante é ele teve essa ideia da pesquisa exploratória, do pré-teste e pós-teste, e, em teoria, ele não tem um plágio, mas ele usou a inteligência, ou seja, ele tirou de algum campo de dados aí. Sim, exatamente. Então, por exemplo, quando a pessoa vira e fala assim, eu estou travado com o meu TCC, eu não sei o que fazer. Eu posso usar o chat GPT para tirar ideia. Né? Por exemplo. Né? Eu não sei, claro que assim, eu não sei como escrever, eu não sei como selecionar, eu não sei... Então, para isso que tem curso, para isso que a gente tem que estudar, para isso que existe o TCC Agora Vai. Ponto. Não é o chat GPT que vai te ensinar. Quem vai te ensinar é um curso, é um livro de metodologia, é aula na tua faculdade, é aí que você vai aprender. Agora, quando você trava, quando você não consegue sair do lugar, quando você pode usar o chat para tirar ideias, sim, mas não para pegar o texto propriamente dito. Né? E aí, Fábio? Perfeito. Não, eu achei interessante, mas dá para perceber vários furos. Uma outra dica é, você viu que quando pediu o TCC ele não deu, e dando boas dicas, leia com atenção para ver o que você pode usar no seu trabalho e para ter ideias. Porque se você fizer como alguns alunos fazem também nos trabalhos, que tenta pegar esse resumo, parece que está bonito, coloca um Ctrl+C, Ctrl+V, eu vou contar uma situação para vocês. Eu já fui um desses professores que orientava 40. Aí um aluno me entregou do nada um TCC pronto. Legal. Aí eu li, falei, não era, mas aí eu falei assim, tá muito grande, né? Aí eu li o resumo, legal. Aí eu comecei a olhar, juro, apareceu uma dedicatória ali. Calma aí, dedicatória. E aí, como dedicatória? Aí quando eu fui ver, ele copiou um trabalho inteiro, ele nem olhou que tinha dedicatória, ele nem olhou nem o que tinha. Só faltou ele deixar o nome da universidade anterior.
trocou o ano e o nome da universidade, o nome dele pelo dele, colocou meu nome e a caruda, assim. Isso daqui, por exemplo, se você vai fazer uma pesquisa bibliográfica, seu resumo já não é coerente que não tem uma pesquisa exploratória. Não tendo uma pesquisa exploratória, você não teve a aplicação de um questionário. Percebeu? Ele deu a ideia de um resumo, ele deu um texto com início, meio e fim, que ele fala a ideia inicial, ele traz a metodologia e os objetivos, e ele traz uma conclusão. Só que você tem que ajustar esse enredo que eu falei para você para o seu texto, para o seu material. E aí dá para você pegar esse resumo e reajustar para o seu resumo. Mas não dá para usar esse. Isso é um fato. Ó, interessante, o Carlos aqui, ó. O segredo está em como perguntar. Sim, a questão aqui é pergunta. A gente está desde o começo batendo nessa questão da pergunta. Eu vou colocar exatamente o que você me postou, tá? Criar, eu não estou perguntando como, eu estou pedindo para ele criar. Então, crie uma introdução para meu TCC com 450 palavras, modelo APA, sobre a história da física quântica. Certo? Beleza. Aí você mostrou para o PhD, né, para um doutor, e disse que ficou melhor que a dele. Ok. A articulação das palavras, ela realmente pode ficar melhor. Claro que também vai depender, né, também vai depender vai depender de como esse professor escreve. Vamos combinar, né? Ser escritor é uma coisa, ser pesquisador é outra coisa, ser professor é outra coisa. Não dá para eu ser um excelente professor, um excelente pesquisador, um excelente escritor, um excelente comunicador. Não dá, não dá. Né? Quem trabalha na academia, né, sabe disso. O cara... Eu tive aula com cientistas assim reconhecidos fora do Brasil, sabe, que ia até a Antártica, que colocava lá a sonda, extraía a sonda, era um dos principais pesquisadores na área de aquecimento global, e a aula do cara não ia, entendeu? Então, né, mas o texto aqui, ó, o texto do ponto de vista conceitual, eu não tenho capacidade cognitiva para avaliar no ponto de vista conceitual. Agora eu pergunto, os conceitos que estão aqui, ele tirou da onde? Quais são as referências que ele utilizou? Né? Como eu falei no momento dessa live, eu já peguei informação errada. Quem mais aqui? Ó, o Fernando também já pegou informação errada. E mesmo aqui, ó, desculpa, nesta pesquisa será apresentada uma revisão histórica da física quântica, beleza? É o objetivo da pesquisa, destacando principais descobertas, teorias e experimentos que foram fundamentais para o desenvolvimento. Você fez isso com o seu objetivo, você pode fazer outras coisas. Quando você vai fazer o quê? A revisão histórica, eu não preciso levantar principais descobertas, teorias e experimentos. Talvez seja só as principais descobertas. Como introdução, tem uma variação que depende o que você está fazendo no seu trabalho. Você não necessariamente tem que fazer isso. A não ser que, perdão, eu tomei água agora, a não ser que você queira fazer isso mesmo, né? Mas imagina o trabalho de trás para frente. Você já fez o trabalho, talvez você não tenha colocado os experimentos que foram fundamentais. Os experimentos. Eu vou pegar o experimento que foi fundamental para o desenvolvimento. Eu vou lá atrás, pegar o experimento e descrever o experimento. Será que você fez isso? É uma introdução. Se você está fazendo essa introdução aqui, parece que está fazendo ao contrário. Você já fez o trabalho e voltou para a introdução. Me soa estranho. Então, é interessante. O primeiro parágrafo, eu vou dar uma dica. Quer uma dica boa? Eu vou falar o que eu usaria daqui sem conhecer física quântica. O primeiro parágrafo. Porque sempre o primeiro parágrafo é uma ideia geral. E é por onde você começa. O parágrafo de ideia geral, primeiro e segundo parágrafo, sensacional,
lembra do plágio e o plágio que eu falei de algumas revistas, que é o plágio de inteligência artificial, dá o seu talento pessoal, reorganiza o texto, mas está ali. Dali por diante, você entra no seu trabalho, no coração do seu trabalho. Não necessariamente é o que tem nessa introdução. Exato. Olha só, Alexandre, ele coloca aqui a seguinte pergunta. Qual o primeiro passo para a escolha do tema? Tudo bem que a gente falou isso no começo da live, mas vamos lá. Agora eu vou perguntar para o chat. Né? Porque a gente tem vários vídeos falando sobre como escolher o tema. Então, qual o primeiro passo para escolha do tema do TCC? Uma pergunta de cada vez. Vamos ver o que ele recomenda. A identificação dos interesses da área de estudo que mais desperta a sua curiosidade. A partir disso, é importante fazer uma pesquisa ampla para delimitar os temas mais relevantes e atuais dentro daquela área. Também é importante considerar a disponibilidade de recursos e informações. Ele está basicamente repetindo, né, com outras palavras, o que ele falou no começo da live. Olha, agora, falando sério, José, se você jogar no Google, eu não sei se vai travar minha tela, provavelmente vai travar minha tela. Já está. Está abrindo. Você entrou no YouTube mesmo, Ivan? Sim. Tá. Deixa eu colocar o óculos. Travado ou tá indo? Tá travado, mas está indo. Ó, se você digitar no YouTube Projeto de Pesquisa 2022, vai aparecer esse vídeo aqui, tá? Esse vídeo aqui, ele tem uma sequência de vídeos. Eu não vou clicar porque senão vai travar tudo. Nessa sequência de vídeos, o terceiro vídeo é um vídeo só sobre como escolher o tema do projeto de pesquisa, tá? Esse vídeo tem um exercício, é um vídeo prático. Você vai lá, você coloca as atividades e aí você vai terminar o vídeo com o tema, a escolha certeira do tema. Tá? Vale a pena, depois você vai lá, digita, olha lá a lista de vídeos sequenciais, você vai ver um vídeo só sobre isso. Depois de escolher o tema, como formular as perguntas. Ó, é exatamente o que nós falamos lá no começo da live. Depois você deve ter chegado sem problema nenhum. Você tem aí uma semana para assistir essa live. E aí, ó, tá vendo? Ó, qual o primeiro passo para começar o TCC? E aí a gente foi discutindo sobre isso, tá? E aí a gente fala, inclusive, das perguntas e tal. Então, depois vale a pena você voltar lá do começo. Mas vamos lá. Depois de escolher o tema, como formular as perguntas? E aí, ele coloca, né, como que eu devo formular as perguntas, né? Você pode pedir para ele formular perguntas de pesquisa, desde que você... Ele dá vários exemplos aqui, ó. Sobre o tema, a influência das redes sociais na saúde mental do jovem poderia ser: como o uso excessivo das redes sociais afeta a saúde dos jovens? E aí ele dá vários exemplos. Eu vou dar um exemplo aqui. Me escreva perguntas de pesquisa sobre o tema dificuldade de identificação de
meninas com superdotação e altas habilidades na educação básica. Esse tema não é aleatório, tá? Esse tema tem um significado para a gente. Exatamente, é um tema atual para a gente, né? Sim. Que, aliás, eu estou, assim, amando orientar essa aluna. Tanto é que o Ivan me mandou um negócio, eu mandei um podcast pelo WhatsApp de 7 Nossa minutos. Senhora, 7 minutos, cara. E eu com os alunos na quadra para ouvir. Eu estava com os alunos na quadra, diga-se de passagem, viu, Fábio? Hoje eu fui professor de educação física por um dia. Eu com os alunos na quadra ouvindo um podcast de 7 minutos. Falando, não vai rolar. Sobre educação física. Sim. Eu com o CREF. Então, ó, aqui ele dá algumas sugestões de perguntas, tá? Dificuldade de identificação de meninas com superdotação e altas habilidades na educação básica. Como identificar meninas? Quais são os critérios utilizados? Existe diferença na identificação de meninas e meninos? Olha só que interessante esse, né? Quais as principais barreiras para a identificação de meninas? Quais os principais fatores que contribuem para a subrepresentação? Olha só que interessante, aqui ele já entende que existe uma subrepresentação, Exato. que é exatamente o que nós estávamos discutindo hoje às 10 horas da manhã. Aqui ele já sabe que existe. Sim, e foi um dos pontos que a gente debateu hoje de manhã. Né? Existe essa subrepresentação. Agora a questão é por quê? Né? Que é o que a nossa aluna está investigando. Como os educadores podem identificar? Gente, para cada uma dessas perguntas aqui, é uma pesquisa. Tá? Não é que você vai responder tudo isso. Para cada uma dessas perguntas, você tem uma pesquisa. Então, assim, a gente já está estourando o tempo, mas uma coisa que eu preciso frisar. Você precisa saber fazer as perguntas para o chat te responder. Ele não vai fazer por você, mas ele vai te ajudar, tá? Ele vai te ajudar dentro do que os algoritmos permitem, dentro do que a inteligência artificial permite. Ele não vai substituir o seu orientador de TCC. Ele não vai me substituir, ele não vai substituir o professor Fábio. Por quê? Porque nós temos conhecimentos humanos específicos que ele não possui. Quanto mais delimitado for a sua pergunta, melhor. Tá? Agora, se você colocar aqui como o Carlos colocou, criar um tutorial passo a passo para o TCC com um tema tal. É só seguir o canal do TCC Agora Vai, é só seguir o canal do professor Ivan Cláudio Guedes, que você tem todo o tutorial ali disponível. E é de graça, a gente só cobra o seu like, a sua inscrição e o seu compartilhamento. Não sai 1 centavo para você que nos acompanha por aqui. Agradeço, Lúcia, demais, fico muito feliz mesmo em saber que a gente está ajudando, essa é a nossa missão. E é isso, gente. Sem mais delongas, eu acho que deu para fazer uma navegação geral, tem os aspectos positivos, aspectos negativos. Deixa eu agradecer aqui. Eu agradeço a sua ajuda, só para, né, não deixar o chat chateado, né? Então, valeu. Antes disso também, lembrando que esse vídeo ele é temporário, ele será logo exclusivo dos nossos alunos e orientandos. Então vocês têm uma semana aí para aproveitar. Então se você quer indicar para alguém ver, achou que foi relevante, a gente indica que compartilhe então também enquanto ele está online. Se você precisa mesmo de uma orientação, lembra tccagoravai.com.br.
mas já é de grande valia o quê? Seu like, seu compartilhamento e seguir a gente nas redes sociais, tá bom? Valeu. Até terça-feira que vem. Bom trabalho, bons estudos. E não deixa o chat GPT substituir você. Porque se você se permitir ser substituído pelo chat GPT, o chat GPT, ele vai te substituir. Boa Aquela reflexão. frase de impacto para encerrar a live, né? Valeu, gente. Boa noite.